Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na sexta-feira, dia 31 de outubro. Hoje, a família Capuchinha celebra Santo Ângelo Falcone de Acre. Ele viveu de 1669 a 1739. O nosso evangelho é retirado do livro de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e todos o observavam. Ora, estava diante de Jesus um homem hidrópico. Jesus, então, dirigindo a palavra aos mestres da lei e aos fariseus, perguntou-lhes: em dia de sábado, é permitido curar ou não? Eles ficaram calados, não responderam nada. Então Jesus tomou aquele homem pela mão, o curou e o despediu. Depois Jesus disse: quem de vós, tendo em casa um filho ou um boi que caiu num buraco, não vai socorrê-lo, mesmo sendo um dia de sábado? Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus e também dos confrontos de Jesus com as autoridades religiosas. Hoje nós estamos no último dia do mês de outubro, já abrindo as portas para novembro, e a partir de hoje à tarde já somos então convidados a olharmos para o céu e contemplarmos, vislumbrarmos uma grande quantidade de homens e mulheres que, batizados como nós, hoje reinam na glória de Deus, chamado os Santos, dia de todos os santos. A primeira leitura de hoje ainda é da carta aos Romanos, onde o apóstolo Paulo manifesta a sua tristeza. Manifesta a sua tristeza porque ele disse: os israelitas receberam tudo. Eles receberam as escrituras, eles receberam os profetas, eles receberam os ritos, eles receberam a lei. E mesmo sendo possuidores de tudo isso que fazia deles os herdeiros naturais para a salvação, eles fecharam as portas dos corações. Eles fecharam a porta para a salvação. Aquilo que Jesus vai argumentar com os fariseus: vocês ficam em pé na porta e não entram e não deixam ninguém entrar. Quer dizer, vocês receberam tudo para serem herdeiros naturais da salvação. Não basta ser filho de Abraão, não basta somente conhecer as Escrituras, não basta somente dizer eu pertenço a este povo, eu tenho esses sacramentos, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não basta só isso. Mas é preciso acolher com fé a graça da salvação trazida pelo Filho de Deus, pelo Salvador Jesus de Nazaré, e eles não acolhem isto. Então o apóstolo diz: como eu gostaria, se fosse possível, até ser amaldiçoado, para que meus irmãos na fé pudessem encontrar a verdade e a salvação. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, não bastam só os sacramentos, eles são muito importantes, sim. Não basta só as tradições, porque ninguém nasce cristão e ninguém permanece cristão pronto o tempo todo. Eu e você vamos batalhando, peregrinando durante toda a existência. Toda a existência nós vamos confirmando o nosso batismo e principalmente convencendo os nossos corações. Questão da primeira carta de ontem, da primeira leitura. Eu tenho um coração convencido, dizia o apóstolo. Eu tenho um coração convencido de que nada pode nos apartar do amor de Deus. Quer dizer, não basta somente ter ideias bonitas, não basta somente ter conhecimento das doutrinas, mas é preciso também convencer o coração e assim a vida ressoar aquilo que está no coração. Agora então, vamos sentar à mesa com Jesus no evangelho de hoje, porque ele foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E diz o nosso texto aí: e todos o observavam. Todos estavam ali observando a Jesus para acusá-lo, para persegui-lo, para difamá-lo. Por isso Jesus está aqui então num território não de muito amigo, mas de muita falsidade. Porque os falsos sentam-se à mesa também para comer com cada um de nós. E quantas vezes nós também, como falsos, também sentamos à mesa de alguém para comer com eles.
e todos observavam Jesus, todos tinham os olhos voltados para ele, porque queriam apanhá-lo em alguma fraqueza, em alguma debilidade, para entregá-lo. Está diante de Jesus um homem hidrópico. E esse homem enfermo, durante anos, anos e anos e anos, Jesus vai perguntar então para os mestres da lei e os fariseus algo que para eles era impensável, impossível, receber uma cura no dia de sábado. O sabá para os judeus era muito importante, porque para eles Deus trabalhou 6 dias e descansou no 7º. Deus descansou no 7º dia, por isso o 7º dia deveria ser para descanso. Verdadeiramente, o dia do descanso é muito importante para todos os seres humanos. Nós temos empresas, por exemplo, que os funcionários usam fraldas para não necessitarem ir ao banheiro, para não atrasar o serviço. No início da industrialização da Europa, as crianças e os adolescentes eram presos aos teares para que eles também não se afastassem do serviço. E quantos e quantas são obrigados a trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana para fugir dessa escravidão do coração e de um consumismo, um materialismo que desumaniza o ser humano, escraviza o ser humano. O Senhor criou o sabá, dia de descanso, dia para contemplar a grandeza de Deus, dia para celebrar a memória do povo, dia para se encontrar com a família, dia para visitar os enfermos e realizar as obras de caridade. O sábado ou sabá era um tempo muito necessário, como ainda hoje é necessário, porque o homem e a mulher não devem ser escravos do seu serviço, não devem ser escravos do seu trabalho, mas devem ter também o tempo para o descanso. Isso faz parte, é uma medicina, é um remédio para curar as debilidades da alma e do coração. Por isso, então, Jesus vai perguntar agora aos mestres da lei e aos fariseus, em dia de sábado, é permitido curar ou não? É permitido fazer o bem ou não? Eles se calam. Eles se calam porque Jesus coloca a eles diante de uma situação muito difícil entre a cruz e a espada. O que eles vão responder? E quando nós não queremos confrontar, e quando nós não queremos tocar em situações delicadas, nós nos calamos. E temos o silêncio como um refúgio. Apesar de que, às vezes, na vida, nós teremos que ter conversas difíceis para não termos vidas difíceis. Quantas e quantas vezes na vida teremos que ter conversas difíceis para não termos vidas difíceis? Jesus pergunta, então, em dia de sábado, é permitido fazer o bem ou não? É permitido curar ou não? Eles permaneceram em silêncio. Eles não quiseram responder nada. Jesus, então, tomou o homem pela mão, curou-o e despediu. E imediatamente aquele homem ficou curado, porque se era a mão dele que estava atrofiada, ele era maldito pela lei. Vai ver, a interpretação seria assim: numa outra vida ele deve ter roubado, numa outra vida ele fez o mal, então agora ele está pagando com uma mão atrofiada. Ou se era uma outra parte do corpo, seria a consequência do pecado dele ou da família dele. E Jesus vai tomar o homem pela mão, vai curá-lo e vai despedi-lo. E todos permaneceram em silêncio. Ninguém falou nada. Então Jesus vai perguntar-lhes agora: se por acaso, em vossa casa, o vosso filho ou um boi cai no buraco, não vão socorrê-lo? Não vão retirá-lo dali, mesmo sendo um dia de sábado? Quer dizer, o ser humano está acima de toda a tradição. A vida humana está acima de toda a lei. As leis são criadas e as tradições são criadas para poder proteger a vida humana, para poder humanizar o homem e a mulher e defendê-lo. A lei não está acima do ser humano, não está. Por isso a vida humana é mais importante que as tradições e mais importante do que a lei, porque Jesus também é o Senhor do sábado. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Santo Ângelo Falcone de Acre, rogai por nós. Paz e bem.